Bom dia. Bem, eu tenho cerca de 1 hora para compor certa sistematização acerca da história da educação no Brasil, inserindo Paulo Freire dentro dessa sistematização. Vamos lá. E o processo de desconstrução ocorrerá dessa forma. Pessoal, eu não sei qual o contato particular que vocês têm, tiveram, enfim, com o Desconstruindo Paulo Freire. Lancei o livro em 2017. De lá para cá, 5 anos se passaram. Tive o privilégio de visitar, divulgando, como eu gosto de brincar, a palavra da desconstrução em mais de pelo menos assim 320, 330 cidades brasileiras. O livro tem repercussão, leitores, provocou um tipo de debate e, ao mesmo tempo, sabemos, é um livro um tanto quanto silenciado. Na sua história, pensemos assim: livro de estreia, 70 mil exemplares vendidos, sobre pedagogia, que nada contra um oceano. Nesse processo, eu sempre tentei, nem sempre é possível, por óbvio, mas sempre tentei, a cada apresentação, desenvolver pelo menos algum aspecto diferente em cada uma delas. Porque existe algo que nós compartilhamos aqui, que é irrecuperável, que é o tempo. Então, se é para estar aqui, para repetir em algum nível aquilo que eu já tenho produzido, por exemplo, no YouTube, em outros lugares, com o material devidamente gravado, não teria sentido a minha presença material aqui, física. Então vejam, eu selecionei para hoje uma tentativa de compor, como mencionei, a história da educação brasileira, a partir de alguns tópicos, de alguns recortes, e eu quero contextualizar como Paulo Freire atua dentro desse processo. Costumo dizer que Paulo Freire não é um Everest que aparece no meio do nada. Existe um cenário, existe um ambiente cultural, existe um tipo de movimento histórico. Sabemos que, e ignorarei as outras narrativas, que o Brasil foi descoberto em 1500, Pedro Álvares Cabral. Dentro dessa construção, sabemos também, acredito, que ao estabelecimento aqui dos governos gerais, Tomé de Souza, Padre Manuel Nóbrega o acompanha, temos a Fundação de São Paulo, Vila de São Vicente, temos então um processo de organização, de povoamento da América Portuguesa. Desde o princípio, e eu pego o Padre Manuel Nóbrega como uma referência, ocorrerá aqui na América Portuguesa, na colônia não significa exploração, significa povoamento, existe uma etimologia na palavra, é muitas vezes uma palavra viciada, mas vejam, eu falo isso lá na última cruzada, o que significa a palavra colônia na sua apreensão devida. Infelizmente, nós muitas vezes saímos da escola, do pré-vestibular, da faculdade, com alguns moldes pré-concebidos e equivocados acerca de algumas palavras. Tanto é que eu moro numa cidade hoje que é de colonização italiana. Nessa cidade fala-se colonização sem depreciação. Em contrapartida, quando nós pensamos na colonização do Brasil, muitas vezes vem à nossa mente já um molde pré-concebido que maximiza um processo histórico que tem as suas especificidades, tem os seus rosários rezados e tem os seus partos, suas dores. É um processo histórico, é um processo humano. Não é o Jardim do Éden, não é um processo perfeito, é um processo forjado com glórias e choros. Certo? Então estamos pacificados no que envolve a palavra colonização, colônia. Nesse fluxo histórico, Tomé de Souza vem, estabelecimento de governo geral, Padre Manuel Nóbrega o acompanha,
Um pouco depois vem São José de Anchieta. E nós começamos aí, então, o processo de ensino, de estrutura pedagógica, de estrutura de colégios, de fundação para um fim de desenvolvimento cultural, de estabelecimento de uma empresa no sentido de empreendimento colonial, civilizacional. Este empreendimento tem algumas ramificações históricas. Cada uma delas suscita muitas e muitas discussões, eu estou só sistematizando. O que vai acontecer? Padre Manuel Nóbrega sente falta, e escreve isso, registra isso, de um bispo, de uma presença de um clero regular aqui na colônia. Vem o bispo Sardinha, nós temos tensões nas duas formas de desenvolver a catequese e o ensino no Brasil. De um lado, Padre Manuel Nóbrega pregando uma liberdade na relação com o próprio padroado, era uma relação tensionada, era um momento com as suas complexidades, e o bispo Sardinha com outro tipo de visão, uma visão mais estruturada dentro da empresa colonial, dentro do empreendimento mais atrelado ao Estado português. Eu não estou tomando lados, eu estou só descrevendo o processo. Há discussões, as discussões ficam acaloradas, e nós temos desde o princípio, portanto, da história brasileira, na história do ensino no Brasil, duas visões. Uma, o ensino atrelado ao Estado, outra, o ensino de maneira independente ao Estado. Esse debate, ele existe, portanto, desde a gênese pedagógica brasileira, desde a gênese histórica, desde a gênese dos primeiros colégios. E ele vai ter uma sequência em tal nível que nós chegaremos, por exemplo, no Império, e nós encontraremos tal disputa, tal relação. Quando nós pensamos, pouco antes, Marquês de Pombal, nós sabemos, muitas vezes aprendemos isso na escola, temos ali também um certo molde pré-concebido, há ali as chamadas reformas pombalinas. Expulsão dos jesuítas, mas não foram só os jesuítas que foram expulsos. Nós temos, além disso, um processo que replica tal tensão, porque você expulsa os jesuítas e você controla o ensino, a partir do Estado. Os jesuítas, uma ação catequética livre. Vejam, quando eu falo livre, não significa necessariamente com o mesmo tipo de apreensão de liberdade que talvez o nosso contemporâneo já defina o que isso significa. Então vejam só, com o Marquês de Pombal, nós temos essa tensão, um clero regular, clero secular, disputas, diálogos, alguns muito tensionados, para vocês terem uma ideia. Nas disputas entre o bispo Sardinha, que foi inclusive devorado por índios caetés, e o padre Manuel Nóbrega, Santo Inácio de Loyola ainda era vivo e ele chega a intervir nessa discussão. Então, vejam, não era um tema fácil de ser abordado. Pois bem, com as reformas pombalinas, e nós estamos aqui no século XVIII, nós estamos naquelas tensões pós-Tratado de Madrid, por exemplo. Disputas nas reduções jesuíticas mais ao sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Nós temos 30 povos missioneiros, 7 no Rio Grande do Sul, 7 no Brasil, outros 23 entre Paraguai e Argentina. Só para vocês terem uma ideia, faço aqui só um parêntese, a Guerra do Paraguai também se desenvolve dentro desse tipo de entrechoque, em territórios outrora missioneiros. Tanto que quando o Paraguai ocupa o território brasileiro, eles ocupam São Borja, território missioneiro, ocupam, por exemplo, imediações ali de São Borja, Uruguaiana, Itaqui. Território de Misiones, na hoje Argentina, território outrora missioneiro. O que vai acontecer então? Vem a reforma pombalina, aqui muito resumida, jesuítas expulsos não só do país, da então colônia. Você tem um nível de
assim, de apropriação, expropriação, etc. Com esse movimento histórico, aquela tensão, desde lá do século XVI, com o padre Manuel Nóbrega, com o bispo Sardinha, em algum nível ela se reapresenta, ou ela se redefine, a partir, claro, de outros agentes que não dão uma sequência necessariamente linear. Mas há aqui um tipo de cronologia histórica. Vejam, aqui é só uma sistematização, porque eu quero chegar em Paulo Freire. Em 1822, 7 de setembro, independência do Brasil. Também muitas vezes aprendemos de forma errada que a independência do Brasil ela não foi um arrombo que surge no dia 7 de setembro. Você tem uma construção histórica, você tem uma elaboração, você tem discussão, você tem debate, você tem estudo, você tem experimento, especulação, tensões. A data, muitas vezes, ela não diz nada. Nada. Ela, muitas vezes, é só uma formalização burocrática. Esse é um processo. Então, é que nem, eu gosto de fazer uma comparação, é que nem quando nasce o nosso filho. Mas já existia uma gestação ali. Então, o 7 de setembro tem a sua gestação. Nessa gestação, e principalmente na sequência, no início do processo de debate constitucional, o Brasil vai ter uma Constituição em 1824, a Constituição Imperial, que tem suas tensões, tem seus processos, suas complexidades. O espaço, vejam, dos jesuítas, nessa situação pós-Pombal, Brasil, independência, toda essa discussão acaba também se manifestando dentro desse tipo de contexto. Então, Brasil independente, qual será o papel aqui, portanto, do ensino nesse espaço? Teremos uma discussão enorme que se apresenta década a década dentro desse processo de desenvolvimento. Lembrem-se, em 1840, o que vai acontecer em 1840? Nós temos o processo da maioridade de Dom Pedro II, aí nós vamos ter uma sequência, vejam o elemento simbólico disso. Você tem, até 1870, as derivações, como, por exemplo, a questão religiosa. Teremos a Guerra do Paraguai, a consolidação institucional do Brasil. Teremos, assim, uma leva de notáveis. Destaco, por exemplo, Pimenta Bueno. Você vem com uma linha em que o espaço, o ensino, a relação Estado, padroado, igreja, ensino, o chamado ensino católico, o ensino atrelado, se tem espaço ao ensino do Estado, o ensino mais apartado da religião. Tudo isso que eu só estou aqui citando certos tópicos, se apresenta em documentos, em registros, em fontes. Tem uma discussão muito séria em cima disso. O que vai acontecer em 1889? Golpe republicano. Com o golpe republicano, nós também encontraremos essa discussão. Qual o papel do Estado na sua relação com o processo de ensino? Que tipo de desenvolvimento, que tipo de sociedade o Estado em algum nível quer fomentar, apesar de, vejam só, nesse processo de 1889, não há formalmente, na mesma base, na mesma premissa que o Brasil vivenciará a partir de 1930, essa construção a partir de um estado de um sujeito ideal. Nós teremos ramificações de 1889 a 1930. Essas ramificações na forma de entender o ensino, o processo de liberdade, tanto é que ali muitos padres, muitos bispos entendem que a igreja ganha fôlego, ganha um processo de liberdade diferente, não precisa mais da relação com o padroado, agora a gente pode aqui desenvolver o nosso tipo de ensino, o nosso tipo de vínculo, o tipo de pedagogia que queremos. Para muitos, inclusive, eu não estou endossando, só estou colocando aqui o aspecto, para muitos, inclusive, é um ápice da história escolar no Brasil. Pois bem, muitos assim, pesquisadores dentro desse contexto que por hora não cabem aqui. Em 1930, o Brasil tem a chamada Revolução de 30, com Getúlio Vargas. 32, por exemplo, é um ano muito caro na tradição aqui de São Paulo.
Então vejam só, a chamada República Velha, de 1889 a 1930, recebe esse nome porque em 37, Getúlio, ele instaura o chamado Estado Novo. Estado Novo, República Velha, a conjuntura se apresenta aí. No Estado Novo, começa a consolidação do Ministério da Educação, que em algum nível, na cronologia que eu estou aqui apresentando, segue essa discussão entre o ensino atrelado ao Estado, só que os agentes mudaram, sai, por exemplo, a Portugal, sai o padroado, sai o regalismo, entra o getulismo, é só um exemplo. Mas a discussão ela continua ali, é uma tensão que tem a sua tradição, o seu debate, a sua complexidade, as suas premissas, os seus diferentes agentes, enfim. Em 37, então, nós temos a consolidação do chamado Estado Novo. Getúlio dá um golpe em 30, 37 ele dá um golpe dentro do golpe. Estado Novo até 1945. Getúlio sai, ele volta em 50 e seu suicídio em 54. Aqui, dentro dessa temporalidade, como eu mencionei, surgiu o MEC. Até hoje, o ministro da Educação mais longevo é o Gustavo Capanema, inserido dentro dessa conjuntura, dessa época. A ideia, e isso aí é manifestação do próprio Capanema, isso é muito fácil de se encontrar, não é nada assim que eu trouxe uma situação, digamos, complexa, escusa, deliberadamente era formar um tipo de brasileiro ideal. Entendido dentro daquela conjuntura de Estado, daqueles elementos identitários, o brasileiro ideal. Encontraremos várias ramificações de como essa leitura de brasileiro ideal se apresentou dentro da realidade, digamos, escolar. Então, por exemplo, alguns saudosistas gostam de lembrar das narrativas dos seus pais, dos seus avós, que mais ou menos por aí, e depois, na sequência, cantava-se o hino nacional na escola. Muitas vezes esse hino ele era cantado porque Getúlio se apresentava dentro dos elementos, dos signos da pátria, como aquele que unifica o Brasil, em detrimento, por exemplo, da identidade federal, da identidade estadual. Tanto que nós teremos a chamada queima das bandeiras em um período anterior, em que a bandeira brasileira ela se sobrepõe à bandeira dos estados e nós temos solenidade em cima disso. Então vejam, aparentemente, algumas ações, elas, para um determinado público, supostamente são coisas boas. Então, por exemplo, cantar o hino nacional é ruim em si? Não. Agora, o tipo de premissa, o tipo de inclusão, o tipo de arbítrio, o tipo de interferência dentro do espaço escolar é um tipo de retrocesso. Se muitos padres e muitos bispos comemoraram que a partir de 1889, agora temos, só estou parafraseando aqui, agora temos liberdade, a partir de 37, essa liberdade ela começa a deixar de existir. Porque nessa sua escola, eu quero que por hora você cante o hino. Por hora é o hino. Amanhã é outra coisa. Amanhã é o livro didático. Amanhã... Então, aparentemente, é bom. Ao mesmo tempo, dentro da premissa getulista, o que nós encontraremos também? Eu fiz a referência ao processo de um tipo de identidade nacional. O Brasil ele se reconfigura de fato. Novos símbolos, uma nova carga estrutural, semântica, com relação ao que é o brasileiro. Nessa conjuntura, nessa temporalidade, nós estamos aqui, para que vocês não se percam, entre 1937 e 1945, nós estamos aqui na história brasileira. A tentativa, então, de forjar um brasileiro ideal nesse Brasil que tem em Getúlio uma espécie de novo construtor.
Na história brasileira, faço aqui um retrocesso, nós temos um drama, a quantidade de rupturas institucionais. 1822 a 1889, 1889 a 1930, 30 com o seu processo de ruptura, aí podemos considerar 54, com o suicídio de Getúlio Vargas, uma ruptura simbólica e que implica num tipo de ruptura institucional enquanto premissa, etc. Podemos. 64, com certeza. 85, com certeza. Poderemos, inclusive, entender 2002, com a eleição do Lula, uma ruptura institucional também. Não necessariamente um tipo de golpe, de uma constituição burlada, não é isso. É uma ruptura simbólica e que as instituições, em algum nível, elas se apresentam ou elas são aparelhadas para outro tipo de fim. Então vejam, o Brasil tem isso como um drama. Dentro desse drama, a relação Estado-escola, desde o período colonial, se fez presente. Getúlio funda um órgão de Estado, o Ministério da Educação, que tenta resolver alguns dramas nacionais e, ao mesmo tempo, padronizar o ensino nacional. Dramas como, por exemplo, um país que se desenvolve, que tem um crescimento demográfico e, por consequência, números muito elevados de analfabetismo. Isso é um drama, você tem essa premissa, você quer atuar nisso, mas, ao mesmo tempo, dentro de um determinado padrão, para criar a sua tipificação de brasileiro ideal. Então, não se trata aqui de uma vilanização pueril de Getúlio Vargas, que foi um ditador, nada disso está em discussão. O ponto é, você tem ambientes que dão, sim, margem para que pedagogos como Anísio Teixeira apareçam. Porque o Brasil, até hoje, é um país sem saneamento básico pleno, até 2022. Ou seja, o Brasil tem dramas profundos. O Brasil tem o chamado Brasil profundo. São recepções diferentes sobre o que é ser brasileiro. No interior do Sergipe, ser brasileiro significa algo diferente do que significa aqui para nós. Isso aqui é só um exemplo pontual. Há pessoas que não têm, assim, não é, na minha casa, a água da torneira tem um gosto ruim. Há pessoas que não conseguem sequer ter a água na torneira. Então, vejam, o tipo de escala, talvez na casa de vocês o gosto da água da torneira seja ruim também, aquele gosto de barro, de ferrugem, talvez seja assim. Mas há pessoas que não têm condições, no nosso país até hoje, de ter uma descarga. Então, a partir do momento que até hoje o Brasil tem essa carga dramática, do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, bem comum, é evidente que há uma instrumentalização em cima desse discurso. Nesse cenário de organização desse MEC recém-fundado, aparelho de Estado, dramas nacionais, país que cresce demograficamente, índices expressivos de analfabetos. Nesse ambiente, Paulo Freire ganhará protagonismo a partir da década de 60. Tanto é que é nessa temporalidade que nós encontraremos a chamada experiência de Angicos. Vejam que interessante, na experiência de Angicos, nós teremos a presença de João Goulart, então presidente do Brasil, e Castelo Branco. Então, vejam, isso na experiência de Angicos no seu encerramento. Eu comento isso lá no Pátria Educadora, não sei se chegaram a assistir, mas está lá, deixo aqui a indicação. O que vai acontecer, então? Há uma história, há um tipo de presença, há um tipo de domínio, de interferência. Você tem o tipo de texto, o tipo de validação em que o drama real e o texto, quando cotejados, aparentemente tratam da mesma coisa. Mas não é isso exatamente que se apresenta na ramificação histórica. Exemplo.
Existem analfabetos? Sim. É importante dar meios de formação? Sim. Criam um elemento padronizado, mecânico, em que essas pessoas são, de fato, despersonalizadas, ou seja, eu massifico esse tal processo de alfabetização. Na verdade, eu não estou alfabetizando. Há um problema, e essa tese nem é minha, é do Sérgio Buarque de Holanda, historiador, notável, pai do Chico Buarque. Então vejam, eu não peguei alguém do nicho, eu não trouxe uma tese do Olavo. Então, o Sérgio Buarque criticava a alfabetização massificada. Pouco ensina, tese dele. Esse argumento está lá no Desconstruindo Paulo Freire, inclusive. Então, aparentemente você tem um tipo de premissa que é uma premissa boa. A construção, por outro lado, não se desenvolveu dessa forma. Quando Paulo Freire surge, tem esses dramas, esses contextos que eu já repeti, estou repetindo de novo como processo pedagógico para que em algum nível isso fique minimamente fixado. Em 64, golpe militar. Paulo Freire, logo na sequência, sai do Brasil, começa a viver a experiência do exílio. Mais ou menos na sequência, ele vai lançar a Pedagogia do Oprimido, que foi best-seller no Brasil durante o período militar. Vejam, os textos de Nelson Rodrigues, proporcionalmente, foram mais censurados do que os textos de Paulo Freire. Sim, só para contextualizar. Isso estou falando, assim, do período da ditadura. Isso aqui não é dado que eu inventei da minha cabeça. Nesse meio, Paulo Freire foi alguém que compôs a sua vida, a sua persona, como eu gosto de dizer, uma espécie de São Francisco do Giz de Cera, como ele gostava de dizer que era. Sempre queria amar as plantas, os animais. Eu tenho amor no... Quem já estudou pedagogia, já viu algum texto de Paulo Freire, sabe que a base basicamente é essa. Eu só queria amar as plantas, os animais, etc. e tal. Mas na Pedagogia do Oprimido, é o mesmo autor que escreveu A Revolução é Biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la tem a liberdade de tirar vidas que proíbem a vida. Ou seja, ele era o mesmo sujeito que teorizava sobre o genocídio e na mesma página, na sequência, vai dizer eu amo as plantas, os animais, etc. Como normalizamos isso enquanto sociedade, não é verdade? Assim, não se trata aqui de uma visão de um tipo ideal de educação. É como nós estamos no estado que não é sequer razoável. Eu falo isso lá no Pátria Educadora de novo. Nós não somos razoáveis. Nós temos um patrão de educação que defendeu o genocídio. Só isso aqui, eu só poderia falar isso aqui. Nós estamos num lugar minimamente razoável, correto? Então, eu não preciso de toda essa divagação, sistematização. Só essa frase já bastaria. Teorizou o genocídio. Acabou a conversa? Acabou. Agora vamos partir para a próxima. Vamos tentar definir aqui, então, ok, o que é educação, história da educação, poder refinar seria muito mais elevado, prazeroso, contextualizar um pouco a história do Padre Manuel Nóbrega, Bispo Sardinha, quais as visões pedagógicas que tinham. Não, nós precisamos ter tal retrocesso, que se faz necessário, porque vivemos em um país que, infelizmente, não é um país habitado por pessoas razoáveis na sua maioria, e que a gente precisa, de fato, falar, olha, o atual, e até hoje definido único, patrono da educação brasileira, ou seja, o patrono, artigo definido, símbolo pedagógico, defendeu, legitimou o genocídio. Pois bem, mas deixa eu continuar aqui com a contextualização. Vamos, disfarcemos. Faz de conta que nós somos a massa e não somos pessoas razoáveis. Então, eu vou recuperar de novo a história de Paulo Freire, porque só aquela base já bastaria por si só. Então vejam, Paulo Freire, fora do Brasil, lido aqui, muito disseminado em paróquias,
muito disseminado em universidades. Quando Paulo Freire volta, ele volta assim, em estado de apoteose. O seu desembarque é no aeroporto de Viracopos. Fernando Henrique Cardoso o recebe ali, não era presidente ainda, não era nem ministro. Nós estamos aqui dentro dessa conjuntura. Fernando Henrique Cardoso recebe, teremos a fundação do PT, Paulo Freire é um dos fundadores do PT. O Lula tem um bilhete que o Lula escreveu à viúva de Paulo Freire, Anitta, que se o Lula tivesse vencido o Collor, o ministro da Educação do Brasil seria Paulo Freire. Paulo Freire não foi o fundador qualquer do PT, ele foi, de fato, assim, um player do partido até hoje, não foi qualquer nome, não foi alguém ali, como aconteceu com a Elis Regina, né? A Elis Regina, contam a anedota que ela simplesmente, os amigos falaram, tem que ir lá assinar o partido lá dos trabalhadores. E ela chegou e nem sabia o que ela estava assinando. Paulo Freire não foi esse caso. Paulo Freire estava ali, de fato, engajado, fez parte da fundação do PT, foi um intelectual. Enfim. Nessa construção, Paulo Freire volta, como eu mencionei, já tem ali, a partir de Fernando Henrique Cardoso e Dom Paulo Evaristo Arnes, posição acadêmica, já era lido, brasileiro gosta, isso até hoje, de certa titulação, de certa referência estrangeira. Então, ele de fato teve leitura e um certo status acadêmico fora do Brasil, isso é um fato. Esse status acadêmico não significa que Paulo Freire foi alguém que foi descoberto e chegou lá como um gênio, não se trata disso. Paulo Freire ele trabalhou, por exemplo, para a Unesco, para o Conselho Mundial de Igrejas, isso no período de exílio. Essas instituições também ajudaram com que os seus livros fossem disseminados. Percebam só a diferença básica. Machado de Assis escreveu, exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Precisa ter uma tradição, aí alguém de fora descobriu que tem um escritor brasileiro que é muito lido, aí o traduz, aí o populariza lá. É um exemplo. Esse aqui seria o caminho normal. No caso de Paulo Freire, não. Ainda não celebrado no Brasil no mesmo status e nem perto do mesmo status de hoje, ele já era traduzido e disseminado. Porque você tem grandes aparelhos, grandes corporações ajudando na sua disseminação. Então o fato simplesmente de ser citado e traduzido, na conjuntura de Paulo Freire, não significa muito, porque nós estamos diante de alguém que foi, assim, apadrinhado, articulado, foi para a Suíça, suas obras traduzidas. Foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra, obras traduzidas. Aí você pega o dicionário, por exemplo, eu falei isso há algum tempo. O dicionário filosófico de Cambridge, você tem ali Michel Foucault, Piaget, aparecem. Paulo Freire não aparece, nem no rodapé. Então, assim, não significa que ele não tenha a presença acadêmica, mas a quantidade, por exemplo, de monoglotas que eu conheci na vida, que se apropriam do tal respaldo acadêmico internacional de Paulo Freire, mas veja, que tese estrangeira você leu? Você não sabe sequer ler em português. Então, nessa situação, nesse tipo de domínio retórico, a partir do simples fato dele ser, o que ele de fato é, um autor muito traduzido, ou um autor que teve presença acadêmica fora do Brasil, por causa disso, sem levar em consideração como isso se estabeleceu, ele é legitimado. Isso está errado. Isso é um tipo de argumento de força. É uma imposição de um tipo de argumento, sem a conjuntura histórica. Então vejam, volto aqui e recupero a história brasileira. Vem esse período da chamada redemocratização, sabemos de fato, vivemos isso, né, encaramos essa realidade, que em 64 você tem o golpe militar e em 85 você basicamente entrega o mesmo aparelho de Estado, até mais fortalecido, basicamente para os mesmos agentes, salvo aqueles que faleceram no meio do caminho.
Basicamente é isso. Nessa conjuntura, nesse processo, Paulo Freire, enquanto símbolo, ganha cada vez mais força, se populariza mais, soube, para o seu tempo, utilizar e muito bem das mídias disponíveis. Paulo Freire se fez jovem, Paulo Freire participou do programa do Serginho Groisman, Programa Livre, ele conversava com os jovens, tinha toda essa comunicação, o PT tinha um sex appeal na forma pré-eleição do Lula, em que nós somos a esperança, Lula lá, mainstream, atores da Globo. Paulo Freire soube se fazer também dentro desse tipo de imagem, dentro desse tipo de apelação. Nem sempre de uma forma, penso eu, arquitetada, muitas vezes isso ele soube beber dos próprios convites que recebeu. E Paulo Freire, então, falece na década de 90. Seus livros continuam até hoje muito lidos, populares, vendidos, colecionam dezenas e dezenas de edições. Esse é o cenário. E agora vamos pensar. Como isso se desenvolve dentro de um aspecto mais razoável? Escrevia mal. É preciso dizer, desdizer, muitas vezes dizer. Escrevia mal. Isso aqui eu só peguei uma máxima de Paulo Freire muito conhecida. Aqui só fiz a provocação. Escrevia mal. 2. Defendeu o que defendeu. 3. Tinha uma visão pedagógica que sim, que segrega o aluno, que o aprisiona, não o liberta. Então eu posso pensar nas palavras geradoras. Digamos que eu sou um pescador. Existe uma diferença crucial em, inicialmente, no meu processo de leitura, de composição de palavras, eu reconhecer uma vara de pesca e começar a aprender a ler a partir da palavra vara. A outra é o mesmo professor me ensinar a ler a palavra vara e, como complemento a esse processo pedagógico, incutir em mim uma certa visão social que eu não tenho nem preparo para conseguir desenvolver. Vocês entenderam? Até ontem eu não sei ler a palavra vara. Agora você que tem, evidentemente, muito mais cultura do que eu, você tem, de fato, uma visão social mais ampla que a minha. Eu estou aqui, de fato, validando, afinal, o senhor é o professor. Então, essa é uma referência importante. E tem um dado também, que é um dado muito contemporâneo. Eu nasci em 1990. E na minha experiência como professor, eu tenho alunos que nasceram, assim, décadas, pelo menos uma, duas, alguns mais, antes de 1990. Em 1990, na comparação com quem nasceu já nos anos 2000, eu tenho uma ideia que na minha geração se respeitava um pouco mais o professor enquanto autoridade. Hoje parece que isso diminuiu mais. Falo assim, só um dado empírico. Não tenho dados, não cotejei fontes, não fiz levantamentos, eu falo da minha impressão. Da mesma forma, esses meus alunos, digamos, mais veteranos, relatam que eles já enxergavam isso lá na década de 90, que é o tempo que eu nasci. Pensemos nesse elemento no Rio Grande do Norte, vamos aqui só especular, interior do Rio Grande do Norte, a figura do professor numa década como, por exemplo, a década de 80, de 70, de 60. O processo é outro. Você pesca e não sabe ler, você é um cidadão simples, tem ali numa faixa, vamos aqui definir uma certa persona, 40 anos, nunca soube ler, você deu valor àquilo, tem um professor que te ensina a começar a reconhecer códigos, letras, e esse professor diz, você precisa ter uma consciência. É um nível de manipulação terrível, terrível. Independentemente do tipo de conscientização que você quer dizer. Você não conscientiza alguém simplesmente colocando naquele sujeito uma espécie ali de depósito integral do que você pensa. O processo de construção ele vai por outras bases.
Mas, professor, Paulo Freire não tentava formar isso através de debates, a palavra geradora, incutir no aluno uma conscientização um pouco mais lenta, um pouco mais... Um minuto só. Foi. Obrigado. Deu, pessoal, obrigado. Que... Nossa, foi difícil. Vocês viram aqui, né? Foi aí? Não, olha. Então, nessa situação pedagógica, enfim, professor, mas Paulo Freire não pregava a libertação do aluno. Não é importante que, dependendo do caso, o aluno que é explorado no trabalho, que ele tenha uma conscientização diante disso? Veja, mas a sua conscientização não é uma conscientização de classes, é uma conscientização de contexto. Paulo Freire não inaugura esse tipo de leitura. Antes, por exemplo, pegar só um caso, antes de Paulo Freire você já tinha o Papa Leão XIII. Antes de definir que a educação liberta, você já tem Aristóteles falando sobre isso. Então, assim, não há originalidade no pensamento de Paulo Freire, seja no elemento social ou no elemento pedagógico, filosófico. Não há. Você tem, de fato, um processo assim, emulado, mal replicado, mal parafraseado, mal contextualizado, em que você pega, exemplo, educação liberta. Claro que liberta. Falar de um modo simples. Se Jesus não falava em parábolas, quem sou eu como professor a tentar aqui complexificar o processo de maneira deliberada? Isso pode, de fato, talvez representar um nível de arrogância, de soberba. Qual é o seu tipo de mérito? Você quer ensinar ou você quer mostrar para a Assembleia o quanto que você sabe? Jesus dá um testemunho público disso. Se inclina, ensina, fala em paráfrases, parábolas, elementos, códigos sociais. Então você tem essa construção. Tal construção, Paulo Freire fala a linguagem do povo, a linguagem simples. Você não precisa falar a linguagem do povo falando necessariamente errado, muito pelo contrário. Se a pessoa diz nós, eu não preciso também falar nós. Eu posso falar nós, não preciso constrangê-la. Naturalmente, há um processo ali de apreensão e por aí a gente poderia seguir. E existe também a diferença, quando se fala de Paulo Freire, do que é aprender de apreender. A apreensão do conhecimento. Isso é algo que nós, muitas vezes, no nosso cotidiano, nem sempre levamos em conta. Por exemplo, eu fumo. No cigarro tem nicotina. Eu sei que tem nicotina. Todo mundo fala que tem nicotina. Eu não estou duvidando que tem nicotina. Agora, o que é nicotina? Eu não sei explicar. Entenderam a diferença? Essa é a base. Então, assim, eu não sei desenvolver aquele argumento. Eu não tenho aquele conhecimento. Eu digo baseado em terceiros, mas eu não tenho aquele conhecimento. Eu não sei, de fato, afinal, o que é nicotina. Eu até brinco, que é uma grande amiga. Então, assim, eu não tenho conhecimento, eu não sei o que é a nicotina. Peguei um exemplo bobinho, para mostrar que, dependendo do caso, você não sabe aquilo que você julga que sabe. Você só reconhece o título, o enunciado, o molde. E no caso de Paulo Freire, a discussão ela se apresenta nesse tipo de nível. Quando você pensa que o mesmo autor escreveu cartas a Cristina, textos que ele compôs à sua sobrinha, Cristina, e há erros, há desenvolvimentos assim, terríveis, terríveis. Eu elenco tudo isso no Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. Pego ali as toleimas de Paulo Freire. Então, quando você pensa, façamos aqui uma certa presunção. Bom, se você leu aquilo, você julga que aquilo é bom, de verdade?
Ou, dependendo do caso, você é cínico e diz que é. Ou você, no caso, quer fazer parte, digamos, de um mainstream acadêmico, precisa de se sujeitar a isso, ramificar na minha forma de ver, inclusive, a prostituição. Ou, dependendo do caso, você nem viu, nem leu. E é só o molde pré-colocado, aquele molde de força. Eu escuto isso muito, e há muitos anos. Quem você é para criticar o autor brasileiro mais citado? Mas... tem vários argumentos que a gente poderia colocar em resposta, né? Bom, vocês não criticam Jesus Cristo, então assim, pegando só um exemplo, vocês não criticam a Santo Agostinho você não critica. Quem é você, quem é você, quem é você, quem é você? E vejam, eu não estou validando a crítica, eu estou entrando no argumento como ele é pobre. Por si só ele não tem sustentação alguma. Quem é você, quem é você, quem é você? Ainda, a presença cultural de Paulo Freire dentro dessa tradição, ele está presente nos aparelhos de Estado. Os PCNs, há quem diga, os PCNs nem têm mais utilidade, nem são mais aplicados, etc. Veja, ele está ali, ele é a bibliografia dos PCNs. PCN de orientação sexual. O que é um PCN? PCN é o instrumento pedagógico que o professor, aqui bem em resumo, um tipo de parâmetro que ele vai receber para poder refinar sua pedagogia a partir de certos temas, certas orientações. Então, se eu quero, por exemplo, ensinar ética, eu vou receber ali alguns instrumentais dentro dos PCNs para poder desenvolver isso. Orientação sexual na escola, tem os PCNs para isso. Você pega ali, documento, Estado brasileiro, PCNs, documento federal, vai na bibliografia. Eu fiz isso, está lá no Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. Lá, o que você tem ali na bibliografia? Sexo se aprende na escola. Trabalho do GTPOS, Grupo de Pesquisa de Orientação Sexual, que Paulo Freire liderou. Quem fazia parte do GTPOS? Marta Suplicy, anos depois, prefeita de São Paulo. Depois, quem também fazia parte do GTPOS? Mário Sérgio Cortella. Está ali, que dependendo do caso vocês gostam ali, replicam os vídeos. Nossa, que bonito o vídeo. Na verdade, sempre tem alguém da família que gosta, né? Sempre tem. Sempre tem. Eu sempre brinquei que... Aí ainda, vamos mais. O Evandro fez a referência que eu já faria. Tudo isso se desenvolve em que contexto? Prefeitura Luiz Erundina. Luiz Erundina foi prefeita de que lugar? Quem foi secretário de educação dela, primeira vez? Paulo Freire, na segunda, na sequência, sucede Paulo Freire ali, não em mandatos. Paulo Freire assume, depois Paulo Freire sai. Quem ele coloca no lugar que ele escolheu? Mário Sérgio Cortella. Esse trabalho, Sexo se Aprende na Escola, está ali, está nos parâmetros, está ali, é bibliografia. Aí você, deixa eu ler aqui, o que querem falar sobre isso. Nós vamos encontrar dados falsificados sobre aborto. Isso estou falando assim, é década de 80, década de 90, não é nada recente. Há quem diga assim, nossa, a educação escolar no Brasil está piorando. O processo assim, você não começa do nada, não é um boom. Nossa, que horror. O processo não é isso, tem uma engenharia em cima disso. Nós estamos falando de prefeitura da Luiz Erundina, nós estamos falando de Paulo Freire, de Mário Sérgio Cortella, nós estamos falando de Marta Suplicy. Vejam quantos fatos históricos aconteceram na sequência. Nós estamos falando de uma época em que ela nem era prefeita. Quando ela foi prefeita, eu era criança ainda. Então vejam o processo histórico por si, né? Na bibliografia, então, GTPOS, orientação sexual. Nessa lista de temas com relação à orientação sexual, dados forjados com relação a aborto, encontraremos a fatídica dinâmica massinha, por exemplo. Já falei dela algumas vezes. Você tem a dinâmica massinha voltada para, basicamente, alunos ali
de terceira, quarta série, terceiro, quarto ano, uma faixa aí de, vamos botar assim, né, na cronologia ali do livro, de 9 a 12 anos, certo? Em que os alunos se reúnem, assim, e eles, como assim é de modelar, farão o seu respectivo órgão sexual. E aí vão comentar as diferenças, por que fez daquele jeito. É um grande debate na sala escolar, etc., com os alunos falando sobre isso. Isso aí não é novo, entendeu? Então, assim, não é novo. Então, isso acaba chocando muitas vezes, e é evidente que muitos se chocam, mas isso não é novo. Isso é novo. Para existir lá o tal kit gay, que vai ter popularizado, ajudado a popularizar a própria figura do Bolsonaro, aquilo aí está num processo histórico. Você tem antes, assim, um exemplo, o GTPOS. Eu escrevi um texto, Gênero e Paulo Freire, está lá no Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, que eu falo sobre isso. Antes de existir esse processo mais contemporâneo de discussões identitárias, Paulo Freire estava discutindo sobre isso. Então, antes de existir, por exemplo, uma certa popularização no Brasil de traduções da Judith Butler, você tem Paulo Freire discutindo temas correlatos. Ou ele ou alunos. E tudo isso com aval e espaço dado por padres e bispos. Isso sempre é importante ser referenciado. Porque Paulo Freire, assim, num público, digamos, popular, ele é tido como um homem católico, etc. E talvez na sua vida privada ele até se achasse católico, não estava ali, não estou naquela consciência, não sei o que ele pensava. Ponto. Então, na cabeça dele, quando ele se achava. Né? Agora, em contrapartida, aqueles que têm maior contato com o magistério, com os textos doutrinários, sabem que há um problema espiritual ali, um problema doutrinário, um problema intelectual, seja lá de que ordem for, definiríamos. Mas o ponto aqui ainda tem um outro tipo de braço histórico, que é a vinculação de Paulo Freire com a teologia da libertação, uma vinculação institucional. Então, Paulo Freire é um teórico que embasa, por exemplo, muitos textos da CNBB. Então veja, você tem o teórico do GTPOS, que muitas vezes embasa textos de padres. Vocês perceberam a correlação disso? Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Tem obras com Frei Beto. Tem ali o texto do Frei Carlos Josafá, que coloca em equivalência Paulo Freire e Santo Tomás de Aquino. Que Sim. Sim, ultra. Vejam, né? Olha, tem que beber muito para chegar nesse estado, né? Olha, tem que se esforçar. Porque mas está ali, é obra publicada por quem? Paulus. Está ali, capinha verde. Está ali. Então, assim, está ali, não é nada oculto, eu não achei um texto raro lá na Biblioteca Nacional. Nada disso. Está ali, está dado. E ainda, na apresentação do livro, Anita, segunda esposa de Paulo Freire, ela ainda coloca que Paulo Freire é maior que Santo Tomás. Eu juro para vocês. Não, ela casou, mas assim, olha, Cláudio. Incontestavelmente ela o amava, né? Para chegar nessa. Não, isso é terrível, assim, terrível, assim. E tá ali. Ela escreveu uma biografia sobre o marido. Eu escrevi uma resenha de análise dessa biografia. Uma biografia de fôlego, tem ali umas 600 páginas, salvo engano. E ela escreveu a biografia sobre o marido. E ela também endossa e legitima as posições de Paulo Freire com relação ao genocídio, por exemplo. E tem que ler. Olha. É um cara massinho. Times New Roman 25. Fonte 56.
Então, assim, é um calhamaço, tá ali. Eu escrevi uma resenha sobre o livro, como eu mencionei. Texto da Anitta, Ana Maria Araújo Freire, segunda esposa de Paulo Freire. Então, Paulo Freire tem uma história biográfica, e aqui eu já vou dar um encaminhamento final, que tem seus méritos. Eu não quero aqui tratá-lo de uma forma pueril, simplista. Tem seus méritos. Ele nasceu realmente no espaço pobre, tem, de fato, assim, a morte do pai, jovem, ele tem um processo de superação, o processo dele de alfabetização é meritório, ele consegue, exemplo, ele consegue uma bolsa escolar que quem deu para ele foi o futuro sogro, pai da Anitta. Então ele conhece a Anitta desde muito novo, ela mais nova que ele, então ela ainda ouvia ali. Ele se destaca, ganha ali um espaço para poder ensinar letras. Tanto que a formação em Paulo Freire é no direito. Muitas vezes falam isso também, né? Ah, mas veja, você você é de uma área. Digamos assim, um exemplo aqui. Que, assim, o senhor que eu estou vendo aqui, aí digamos que ele é advogado. Alguém olha para ele e diz, ah, mas quem é você para falar de Paulo Freire se ele era pedagogo? Não. Vocês já escutaram esse tipo de argumento, assim, como se fosse uma coisa deslocada? Mas no caso dele não cabe. Então quem é ele para escrever sobre pedagogia? Se não é pedagogo, se o processo assim... Porque se a gente for entrar também nessa narrativa, que é uma narrativa assim, completamente imbecil, Joaquim Nabuco não poderia ser historiador. Sendo que, vejam, isso aqui é doentio demais. Dia 19 de agosto é o dia do historiador no Brasil, que é o dia em que nasceu Joaquim Nabuco, formado em Direito, que escreveu a Bíblia da Historiografia Brasileira, que é a obra Um Estadista do Império. Um grande livro. E é tratado assim, nessa adjetivação. Veja, não é historiador de formação acadêmica, mas é historiador no sentido do ofício. Heródoto tinha faculdade. Então, assim, aí você entra nessa narrativa, sendo que em algum nível, assim, Caio Prado Júnior não seria historiador. Você começa com toda essa base, você percebe que é uma discussão sem nenhum sentido. E não só uma discussão sem nenhum sentido, que essas pessoas, elas, muitas vezes, que defendem essas posições, dão um próprio tiro no pé, e sequer sabem que estão dando um tiro no pé, sequer reconhecem ou sequer se constrangem. Que você não debate num terreno, digamos, muitas vezes na verdade, né? Não há interesse ali em compreender, em entender. Há interesse simplesmente em ser canalha e te irritar. Muitas vezes é assim que o debate se estrutura. Nem sempre você está conversando ali com pessoas que partem da presunção de verdade, de debater, de construir, de divergir. Nem sempre a conversa se desenvolve dessa forma. Muitas vezes o sujeito está ali, sabe que ele está mentindo, sabe o que ele está defendendo, e ele mantém aquela posição, porque de fato é um canalha deliberado. Pois bem, nessa situação, nessas movimentações gerais, etc., biografia de Paulo Freire, escrita pela Anitta. Legitimidade. Paulo Freire na pedagogia, legitimidade é as posições, digamos, mais radicais de Paulo Freire. Aí nós temos aquilo que eu já falei algumas vezes, enfim, mas não custa repetir, Paulo Freire entendeu que a Revolução Cultural Chinesa foi um empreendimento pedagógico. Mao Tse Tung é pedagogo de base de formação. E Paulo Freire entendeu que a Revolução Cultural Chinesa foi um empreendimento pedagógico válido. Vocês têm noção? É o maior genocida da história da humanidade. Vejam isso, assim, vejam, eu não estou nem entrando no mérito se vocês gostam, se vocês não gostam, não é isso que eu quero discutir, certo? Eu particularmente gosto e gosto muito. Mas assim, vejam a forma como o falecimento do Olavo repercutiu, professor Olavo. Como se ele fosse o teórico do genocídio, do morticício, da perseguição, etc. E Paulo Freire, em contrapartida, defendeu, legitimou o maior genocídio da história da humanidade. E você não encontra sequer eco disso. Então, você já tem uma estrutura colocada deliberadamente mentirosa. Esse é um cenário. Esse é um cenário. Ainda. Então, vejam, é uma coisa desproporcional, independentemente se você gosta ou não gosta. O ponto não é esse, é uma análise pueril do seu fato, da sua circunstância, do campo da realidade que se apresenta diante dos seus olhos.
Nós vimos agora, janeiro, faleceu Olavo de Carvalho. Ponto. Qual a repercussão dada a isso? Nós vimos assim, todo tipo de depreciação, etc. Estava ali. O tipo de repercussão. Como se ele fosse, assim, um dos piores teóricos, um dos mais desumanos teóricos da história do Brasil. Em contrapartida, o atual, e até hoje único, patrono da educação brasileira, defendeu Mao Tse Tung, chamou Che Guevara de sinônimo de amor. Exatamente nessas palavras. E se Paulo Freire tem... Eu já falei isso é uma provocação, mas tem uma fagulha nela. Paulo Freire tinha uma formação católica. Ele sabe que Deus se definiu como amor. Se Che Guevara é sinônimo de amor, logo Che Guevara é sinônimo de quê? De uma figura, no mínimo, atrelada a Deus. Exato. Então, assim, Paulo Freire tinha uma visão, assim, messiânica da história, não atrelada ao Messias. Um processo profético, ele se via como um profeta, etc., um anunciador. Se via dessa forma. A gente poderia colocar Paulo Freire dentro daquela base do Bendá, um intelectual traidor, um intelectual nessa categoria, mas é uma outra linha de conversa. Mas agora vejam, Che Guevara definindo como sinônimo de amor, Paulo Freire o define, então, como o quê? Então, na sua arte de amar, aí ele coloca ainda uma ou outra, na pedagogia do oprimido, uma ou outra deserção que Che Guevara registrou no seu diário, eram toleradas. Paulo Freire está defendendo a própria posição de Che Guevara. Assim, tranquilamente. Mas o teórico, terrível, desumano, etc. É nessa comparação que eu fiz aqui, uma provocação de algo que está diante dos nossos olhos. Nesse caso é o Olavo. Paulo Freire é a figura humana, amorosa. Está errado. Então, assim, se você quer apreender a realidade, a gente precisa superar um pouquinho o gostar ou não gostar. A gente precisa, de fato... Você já assistiu no Jurassic Park 1? Quem já assistiu? Tem uma cena ali que é essencial para a gente poder compreender Paulo Freire. Então, assim... O que vai acontecer? Vocês lembram que tem ali a pesquisadora, né? E que ela é obcecada, que ela quer estudar, ela quer aprender. E ela está naquele momento enxergando os dinossauros ali. E ela está naquele êxtase ali. E aí ela encontra um imenso volume de fezes. E ela imediatamente mete a mão. Todo mundo está com nojo, mas ela é pesquisadora de verdade. Ela está metendo a mão. Vocês lembram dessa cena? Estudar isso é botar a mão na merda. É isso. É isso. É botar no volume ali. É isso. É isso. É isso. É sem nojinho. Não adianta chamar Paulo Freire de feio. Né? Então, assim, isso aí a começar é ridículo. Isso refuta, analisa. Isso para qualquer tipo de tema. Olha o estado de realidade que a gente vive. Olha o tipo de cenário que a gente vive. Você quer ver? Olha o tipo de realidade que a gente vive. O sujeito defendeu Mao Tse Tung e é tratado como um sujeito humanista. Aí o outro professor, porque falava ali seus palavrões, tinha lá suas posições, que aí X, Y, Z, vai ter ali sua impressão, aqui e acolá. Não, esse aí é terrível. Isso é desproporcional. Você é tratado, dependendo do caso, vocês, eu, etc. Dependendo da nossa posição, nós somos os fanáticos, as piores pessoas possíveis para estabelecer um convívio social. Mas, em contrapartida, o sujeito teorizou que, dependendo do caso, nós temos que morrer em prol da revolução, mas conviver com ele é tranquilo. Isso aqui é coisa de louco, pelo amor de Deus. Então, assim, o Desconstruindo Paulo Freire só existe, agora eu vou encerrar mesmo, só existe que o Brasil é um país doente. Socialmente doente. Ponto. O Brasil tem uma história linda, 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 linda. Que pena que pelo tempo, pelo desenvolvimento, não é possível desenvolvê-la, apresentá-la. Porque nós vivemos num estado de tal insanidade que se faz necessário que esse tipo de quadro, de doença social, de processo assim de profundidade, de um estado de crise, seja aí, assim, cotejado, apresentado, refletido. Então, quando eu digo pena, não é
em referência à estrutura do Congresso. É pena dentro do estado social que a gente vive. Quando eu escolhi ser professor de história, ser historiador, eu era menino, eu tinha 10 anos, eu já dizia que eu queria ser professor de história, historiador. Eu não pensei que o meu primeiro livro fosse ser sobre Paulo Freire, entenderam? Isso aí acontece não no sentido de depreciá-lo, mas é o estado de realidade que você começa a enxergar diante dos seus olhos. Isso aqui não é razoável. Isso aqui não é uma situação, digamos, de debate se o Estado tem que participar mais, menos do processo educacional, se tem que existir o MEC, não tem. Eu tenho minhas posições sobre todos esses temas, mas a conversa não está instalada aqui. A conversa é instalada numa outra realidade. É um sujeito que teorizou genocídio, etc., validado como patrão de educação. É um sujeito que, por exemplo, desenvolveu a dinâmica massinha, apresentado como se isso fosse tranquilo, normal, que ajudou a instrumentalizar dados assim, controversos sobre aborto, etc., legitimado dentro dos ambientes paroquiais. Eu, jovem, menino, de grupo de jovens, nas primeiras vezes que eu comecei a escutar sobre Paulo Freire na vida, muitas dessas primeiras vezes foram dentro de igreja. Então, não é assim, um dado espontâneo. Vocês talvez tenham realidades parecidas. Então vejam, a história brasileira é uma história linda, não significa uma história perfeita, é formada por homens caídos, com as suas tentações, com seus processos de miséria, com as suas particularidades, com as suas biografias, com seus triunfos, com seus êxitos, com seus elementos de grandeza. Você tem do general Osório, que toma um tiro no rosto na Batalha do Avaí, segue em combate, tapando a ferida para que os soldados não fiquem com medo. Então, o general Osório pisa primeiro em Assunção, não mandou nenhum soldado reconhecer terreno, porque ele dizia: eu, enquanto oficial, não mando os meus soldados executarem uma atividade que eu não execute primeiro. Então, você tem uma figura como Osório, que, com peso de lenda que de fato recebeu, foi o homem que, quando faleceu, Dom Pedro II quebra o protocolo e quis carregar o caixão do general Osório. A gente não consegue falar disso. A gente precisa parar e falar com fundamentação de um sujeito que defendeu o genocídio, do jeito que defendeu o que é lido, etc., validado. E, no fundo, para a massa, aí eu sou louco. Vocês são loucos. Não é verdade? Aí eu encerro com aquela máxima do George Orwell, quando ele dizia que, a depender do caso, é melhor sobreviver como um doente mental. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, antes de eu passar a palavra para os apresentadores, Tomás, deixa eu contar uma, seu Sepúlveda, só para, depois dessa brilhante exposição. Há uns 3 anos atrás, por necessidade médica, eu fui fazer fisioterapia. E, propriamente dito, fisioterapia. E do lado, junto, no mesmo espaço, estávamos eu e uma senhorinha, e os fisioterapeutas trabalhando, Tomás. E aí eu comecei a ouvir assim, disseram que era sacerdote, eu composto da forma mais digna, dentro do que era possível. Paliciou a bênção, Deus abençoe, filha. Aí ela começou a conversar com a fisioterapeuta e começou a elogiar o dito cujo. Eu falei, eu não estou ouvindo isso, Senhor. E eu começava a louvar a Deus pela minha audição, que está intacta. E lá pelas tantas, eu não aguentei, eu falei assim, olha, Paulo Freire é 100. Ela fez assim, sério, padre? Eu falei, sem dúvida, charlatão, embusteiro e mentiroso. Dali para frente eu tive que apelar quase que para o exorcismo. Pessoal, que eu recebi, só quero um aviso e depois quero contar uma anedota parecida com a do padre, que eu vivi um contexto. Primeiro eu vou contar a anedota. Em 2020 eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. E aí eu, conversando com o médico, com o anestesista, eu ali medicado, e eles perguntaram, trabalha com o quê?
Eu pensei, sou professor, vou dar um exemplo. Vamos especular aqui, sou professor. Que escola que você ministra? Ah, dou aula online. Aí começa. Fica difícil. Aí quando, dependendo da posição do sujeito, vai lá, cata um Brasil paralelo da vida. Escrevi um livro. Dependendo da posição naquilo. Trabalho no quê? Ah, eu não estou muito bem. Foi a minha resposta assim, eu não estou muito bem, estou tonto. Estou tonto. Escapar. Eu recebi mensagem, e no final das contas, aí terminou a cirurgia, toda aquela história, e no final das contas, os dois ali sensatos, depois batemos papo, que eu tive que voltar para os processos ali, aí já recuperados, já cicatrizado, aí eu, opa, então tá, agora eu vou dizendo que eu trabalho então. Não, tô bem, né? Ai, ai. Mas brincadeiras à parte, né? Nessa função, eu recebi mensagens no Instagram ontem. Professor, eu quero bater uma foto com o senhor depois, etc. Mas eu já vou ter o voo, então quem me mandou mensagem eu peço desculpas. Eu já nem vou conseguir assistir o resto das conferências. Então já deixo aqui só a minha saudação, meu abraço. Fiquem bem, bons estudos, sigamos. E é isso aí, pessoal. Obrigado, viu?